A gente vê vários dossiês por aí, mas isso não é uma coisa nova não. A Record e a Globo já faziam isso, mas há muito tempo atrás, principalmente a Record. Hoje a gente vai ver alguns dos vários embates entre essas duas grandes redes, às vezes em que a Record disse que a Globo estava perdendo audiência para ela. Os números atuais da televisão brasileira também podem explicar a ira das organizações Globo. A Rede Record conquista cada vez mais audiência e faturamento, o que incomoda a Rede Globo. O dia em que a Globo disse que o dinheiro do Universal era desviado para a Record. Uma reportagem da revista Veja mostra que o dinheiro dos fiéis da Igreja Universal é desviado para a emissora de televisão de Edir Macedo. A revista Veja mostra que, apesar das afirmações de independência da emissora, a Universal e a Record são inseparáveis. A revista conclui que a compra de horários na madrugada para a transmissão de programas religiosos é um modo de tentar justificar, do ponto de vista legal, a enorme quantidade de recursos que a Record recebe da igreja. Dinheiro desviado dos fiéis e que, portanto, não paga imposto. As tretas no lançamento da Record News. Afinal, por que a Rede Globo teme tanto a Record News? Medo de a Globo News perder anunciantes. As matérias, os editoriais falando mal da concorrente. E segundo o Ministério Público, o esquema também foi empregado para dissimular a origem do dinheiro na aquisição da TV Record de Itajaí. Um dos acionistas da televisão declarou aos promotores que a compra foi feita com dinheiro de fiéis. Hoje eles têm medo que a Record venha se posicionar em primeiro lugar. E tem muita coisa, então bora lá ver. Em 2008, a Globo lançou uma campanha chamada Que de Qualidade. Nela, a emissora realçava sua própria soberania, qualidade tecnológica e também artística. Eles convocaram vários atores, atrizes, jornalistas e apresentadores extremamente conhecidos para aparecer. A Globo tem um quê? Que é só dela? Um quê que você conhece muito bem e há muitos anos. O quê da Globo? É o quê de qualidade? E levar qualidade pra você é a nossa motivação. É o que nos move pra frente, pra cima. A qualidade do talento brasileiro, a qualidade do nosso elenco, da nossa credibilidade até a mais pura emoção. Do imenso estúdio de milhares de dólares. Ao pequeno detalhe do vestido da atriz. Aquele quê de qualidade que ontem, hoje e sempre só se vê na Globo. Pronto, adivinha quem não gostou nadinha disso? A Record foi lá rapidinho e prontamente publicou nos jornais um anúncio dizendo que o quê da Globo não era um quê de qualidade não, e sim de queda de audiência, e fizeram uma campanha de resposta que foi vinculada na TV e que já abria com Paulo Henrique Amorim dizendo: a Record também pode falar de qualidade. A Record também pode falar de qualidade. Da qualidade das nossas atrações, do nosso jornalismo, dos filmes e das séries. Qualidade de uma programação que está conquistando o Brasil. Nela, a Record ponderou que só ela havia crescido em audiência e em cobertura. Também agradeceram o povo por isso. A Record também pode falar que só ela cresceu 89% na audiência. Que só ela cresceu 172% em faturamento. E que só ela está em mais de 120 países. Mas a Record quer mesmo é falar de agradecimento. Queremos agradecer a você, telespectador. No final, botaram Celso Freitas, que eles haviam tirado da concorrente, dizendo que televisão era questão de escolha e que a Record respeitava isso. Televisão é uma questão de escolha e a Record respeita isso. Cara, isso aqui que a gente vai contar agora só prova o quão louca foi essa disputa. Se liga, a Globo já acusou a Record de espionagem. Isso é muito maravilhoso. Tinha um espião lá das 3 espiãs demais roubando informações da concorrente. Não foi isso. O que rolou foi o seguinte: no dia 26 de junho de 2008, a Globo enviou à Record uma notificação extrajudicial sobre uma possível ação de concorrência desleal. Segundo a Globo, eles descobriram que um funcionário lá deles havia enviado informações sigilosas a um profissional da Record por meio de e-mails. A Folha apurou melhor essa história. Havia uma pessoa que trabalhava na fábrica de cenários e cidades cenográficas do Projac, e essa mensagem informava detalhadamente os fornecedores que a Globo usava para a confecção de cidades cenográficas e cenários. Segundo a Globo, a Record
poderia se beneficiar dessas informações porque os seus fornecedores desenvolveram grande expertise na área. Isso facilitaria para a Record copiar o padrão Globo de qualidade. A Globo investigava se as informações de fato haviam sido usadas pela Record. Já a Record declarou não ter recebido nenhuma notificação da Globo e que não poderia ser responsabilizada pela suposta atitude de um funcionário da concorrente. Disse ainda que a Globo criou uma novela com o caso e que passou um recibo oficial sobre a sua preocupação com o crescimento dela. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de um documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane, que fala muito mal da Globo, traz críticas pesadas a Roberto Marinho e a emissora. Bom, e adivinha quem comprou os direitos de exibição desse documentário? A Record, lógico, e eles vinham exibindo trechos disso durante a madrugada e trechos também nos telejornais. E vocês não vão acreditar, a Globo, segundo apurou a Folha de São Paulo, começou a negociar um documentário anti-universal produzido pela Kate Show. Nele, o Edir Macedo era retratado como líder de uma legião de fanáticos que levava a vida de miliardário. O documentário acusa a Universal de 1000 coisas, inclusive de ter obrigado os pastores a fazer vasectomia nos anos 90. A Record também é retratada, incluindo a sua ligação com a igreja, que segundo a produção não passa de um meio do Macedo para aumentar a sua influência política. Em 2008, a Record estava crescendo e teve vários momentos na liderança. No dia 10 de julho de 2008, eles fizeram uma reportagem realçando isso e cutucaram a Globo, apontando que a audiência dela havia caído. É cutucada durante toda a reportagem. A matéria já começou com Paulo Henrique Amorim dizendo que havia acabado o monopólio da líder e que as pessoas haviam mudado de hábito. Também falou que a Record estava bem próxima da liderança naquele ano. Aconteceu uma coisa que ninguém poderia imaginar. O brasileiro mudou de canal. E acabou o monopólio daquela que era uma rede que parecia imbatível. E esse é um fato histórico. Este ano estamos mais próximos da liderança. O brasileiro está mudando de hábito na hora de se informar à noite. É a resposta para o investimento pesado da Record, que começou em 2004. Veja os números da audiência do Jornal da Record, segundo o Ibope. Em junho de 2004, o Jornal da Record tinha 4,5 pontos de audiência na Grande São Paulo. Em junho deste ano, chegamos a 14,1. Crescemos 217%. Com auxílio dos índices do Ibope, eles mostraram que o Jornal da Record havia crescido em audiência, enquanto o Jornal da Globo havia perdido público. O telejornal da principal concorrente desabou no mesmo período. Em junho de 2004, tinha 44,2%. Em junho de 2008, 31,8%. Quer dizer, quase 1 milhão de pessoas, em média, por minuto, deixaram de assistir ao telejornal da concorrência na Grande São Paulo. Boa noite. O Jornal da Record é vice-líder absoluto de audiência há 29 meses. E agora segue firme rumo à liderança. Um exemplo são os números do Rio de Janeiro, estado de origem e sede da outra emissora. Veja como foi a disputa no último dia 30 de junho, uma segunda-feira. Às 9h01 da noite, o telejornal da concorrente tinha 32,7 pontos de audiência. O Jornal da Record, 20,9. Um comitê está... Ou seja, a Record alcançou nesse dia a marca inédita de 2/3 da audiência da outra. A queda do telejornal rival não é só em São Paulo e no Rio. Acontece em todo o Brasil. Contaram até os minutos em que ficaram em primeiro lugar, que o Fala Brasil era líder de audiência em São Paulo. Todo o jornalismo da Record cresce junto. Este ano, nossos noticiários ficaram 9.784 minutos na liderança. O equivalente a 7 dias consecutivos em primeiro lugar. Quando alguém imaginou que isso pudesse acontecer? O Fala Brasil foi líder isolado de audiência na Grande São Paulo em 7 dos últimos 8 meses. 7 meses em primeiro. Em junho, durante a semana, a média foi de 8 contra 7 pontos da segunda colocada. O avanço do Fala Brasil é devastador sobre a concorrência. E realçaram também a liderança do Hoje em Dia. Depois do Fala Brasil, a notícia continua no Hoje em Dia, líder de audiência nos últimos 3 meses na Grande São Paulo. Quem também estava liderando era o Câmera Record. E mandaram logo uma cutucada, dizendo a queda é fantástico, uma clara alusão ao Fantástico. O crescimento é espetacular.
A queda da concorrente é fantástica. A reportagem terminou com a emissora frisando que estava a caminho da liderança. Esse era o slogan antigo da Record. Estamos a caminho da liderança. Vem cá, vocês lembram da mega treta que deu no lançamento lá da Record News? No dia 1º de outubro de 2007, durante o Jornal da Record, a emissora passou um editorial tacando o pau na Globo, acusando-a de ter feito uma operação para impedir o lançamento da Record News. O que rolou foi o seguinte: o jornalista Josias de Souza publicou em um blog lá da Folha que o Evandro Guimarães, então vice-presidente de Relações Institucionais da Globo, estava mexendo seus pauzinhos nos bastidores para sensibilizar o ministro das Comunicações, Hélio Costa, de que a Record News era uma operação legal. Isso porque o Grupo Record tinha 2 canais abertos na cidade de São Paulo, onde só poderia ter um. A Record negou que a Record News fosse regular e foi uma chuva assim de acusações. Eles disseram que a Globo estava super preocupada com o lançamento e relembraram a compra da TV Paulista, sempre isso. A Record também disse que a Globo sempre operou no subterrâneo do poder constituído e que já usou o Brasil e os brasileiros para os seus interesses mais vis. O vice-presidente de Relações Institucionais das Organizações Globo, Evandro Guimarães, percorreu os gabinetes de Brasília para questionar a legalidade da Record News junto às autoridades do governo. Segundo informou o jornalista da Folha de São Paulo, o emissário da Globo queixou-se inclusive ao ministro das Comunicações, Hélio Costa, que se manteve imparcial sobre o assunto. Operando sempre no subterrâneo do poder constituído, aliás, uma prática contumaz desse grupo na época da ditadura, Evandro Guimarães acusou a Record de ferir a lei, ou seja, de operar 2 canais de rede aberta numa mesma cidade, São Paulo. Por esse motivo, a Rede Record presta um esclarecimento. A Record não controla 2 geradoras de TV na cidade de São Paulo, conforme prova documento protocolado no Ministério das Comunicações em 11 de julho de 2007. A praça geradora da Rede Mulher, hoje exibidora de conteúdo produzido pela Record, situa-se na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Afinal, por que a Rede Globo teme tanto a Record News? 1. Medo de a Globo News perder anunciantes. A disputa com um canal de notícias com programação de melhor qualidade e de graça certamente levará à divisão de faturamento. 2. Incapacidade de executar um projeto inovador que vai revolucionar o jeito de informar o brasileiro. 3. Certeza de que o monopólio da informação está chegando ao fim. A pressão desesperada da Rede Globo não impediu o sucesso incontestável do lançamento da Record News, prestigiado pelas principais autoridades e empresários do país e, sobretudo, pelo público que, desde a estreia, vem proporcionando à nova emissora expressivos índices de audiência. Se podemos extrair algo de bom dessa operação vergonhosa da Rede Globo, é a certeza que o país mudou e para melhor. Não vivemos hoje os tempos nebulosos da época em que grupos empresariais de comunicação usavam o Brasil e os brasileiros para os seus interesses mais vis. Como, por exemplo, a falsificação de documentos cometida pela família Marinho na época da compra da TV Globo de São Paulo, na década de 60. Após investigar o caso e comprovar as irregularidades, a Procuradora da República, Melissa Lagwitz, enviou o processo ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que nesse momento analisa as acusações contra a Rede Globo. O monopólio da informação é um câncer para o Brasil. A Globo então enviou uma nota à imprensa na qual definiu isso tudo como calúnias requentadas que já haviam sido desmoralizadas pela justiça, abre aspas. Esse ataque leviano não chega a ser surpreendente, é de se esperar que um grupo que lucra com a manipulação de fé religiosa queira também manipular a opinião pública, fecha aspas. Já a Record contra-atacou, fomos injustiçados por um grupo que mantém o monopólio da informação, fecha aspas. Em dezembro de 2006, a Record decidiu falar mal da Globo. Eles prepararam um grande dossiê, uma reportagem com várias acusações contra a concorrente com o nome de Jogo da Manipulação, misturando episódios do passado com cenas que até então eram recentes. Em detalhe, botaram ali uma trilha sonora de filme de terror para impactar logo quem assistia. A narração foi feita por um clone da voz do Cid Moreira. Segundo a Folha, o ataque poderia render um processão daqueles, mas aparentemente não deu em nada.
No dia 17 de março de 2009, durante o Jornal da Record, foi exibida uma matéria que desmentia algumas informações que a Folha lá havia publicado sobre a Record. A Folha inclusive noticiou que a Record News dava traço e que a Globo News tinha uma audiência superior. A Record disse que a análise era tendenciosa e afirmou que em fevereiro daquele ano a audiência da Record havia sido muito maior que a da Globo News. O jornal disse, por exemplo, que a Record News tem menos audiência do que a Globo News. No dia 20 de março de 2009, a Folha publicou um editorial dizendo que a Record vinha fazendo ataques contra o jornal em seus noticiários. A Record viu isso aí e exibiu um editorial no mesmo dia, dizendo que a Folha publicou mentiras que atingiam a honra dos artistas e demais funcionários da casa. Em determinado trecho, a Record cita quem? A Globo, lógico. Folha de mentiras. A Folha de São Paulo publicou hoje um editorial tentando justificar as mentiras repetidas pelo jornal. Em outro trecho, o jornal reconhece estar no meio de um duelo feroz entre a Globo e a Record. Só não revela que é sócia das organizações Globo em uma de suas publicações. Por que a Folha de São Paulo esconde isso de seus leitores? Isso é independência jornalística, como cita o editorial? É possível acreditar que uma empresa será imparcial numa disputa que envolve o seu próprio sócio? A brutal queda de leitores, que aumenta a cada ano de maneira impressionante, é uma resposta do Brasil à Folha de São Paulo. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma semana em que a Globo e a Record só se atacaram. Uma falava uma coisa e a outra ia lá e respondia. Tudo começou no dia 11 de agosto de 2009, depois que o Jornal Nacional vinculou uma reportagem de 10 minutos sobre as acusações que o Ministério Público fez à Igreja Universal. Segundo a denúncia, ao invés de aplicar o dinheiro na manutenção das igrejas em obras sociais, ele era desviado sendo usado para outras finalidades, como a compra de imóveis e na aquisição de empresas. Inclusive, a Globo cita a Record em vários momentos da reportagem. O juiz Glaucio de Araújo, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, abriu ação criminal contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo e os outros acusados desviaram dinheiro de doações de fiéis e se aproveitaram da isenção de impostos oferecida a igrejas de qualquer culto. Foram empregados na compra de empresas e visavam ao lucro por parte de Edir Macedo. O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas são acusados de se apropriar ilegalmente de dízimos e de ofertas de fiéis. A acusação mostrou o exemplo de gente que se sentiu enganada e recorreu à justiça para ter o dinheiro de volta. Em vez de aplicar os recursos em obras sociais, o dinheiro isento de impostos era desviado para outra finalidade. As doações dos fiéis eram repassadas para a Unimetro e para a Cremo, que, por sua vez, mandavam para 2 empresas fora do Brasil, a Invest Holding e a Cable Invest. Elas têm sede em paraísos fiscais e, segundo a denúncia, também são controladas pelo grupo acusado. O dinheiro voltava ao Brasil na forma de empréstimos a pessoas físicas ligadas a Edir Macedo e era então aplicado na compra de aeronaves, imóveis e empresas de comunicação, como emissoras da Rede Record. Foi com empréstimos da Invest Holding e da Cable Invest que, de acordo com os promotores, membros da igreja compraram a TV Record do Rio de Janeiro por $20 milhões em 1992. E, segundo o Ministério Público, o esquema também foi empregado para dissimular a origem do dinheiro na aquisição da TV Record de Itajaí. Um dos acionistas da televisão declarou aos promotores que a compra foi feita com dinheiro de fiéis. A Globo foi além, inclusive deu o nome de algumas pessoas que faziam parte da Universal, trabalhavam na Record e que já haviam sido denunciadas por lavagem de dinheiro. Na denúncia que trata do destino do dinheiro das doações, os promotores afirmam: a quadrilha era liderada pelo denunciado Edir Macedo, que comandava de fato todas as ações praticadas pela organização. Abaixo dele estão Honorilton Gonçalves, hoje vice-presidente da TV Record; João Batista Ramos da Silva, integrante da igreja e ex-deputado federal; Jerônimo Alves Ferreira, presidente do Grupo Record no Rio Grande do Sul; Alba Maria da Costa, diretora de finanças da Rede Record. Todos denunciados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Colocaram no ar, inclusive, imagens super polêmicas de 1995 do bispo Edir Macedo ensinando pastores a convencer fiéis a doar dinheiro. A denúncia, agora aceita pela justiça, foi ilustrada com um trecho de um discurso de Edir Macedo, divulgado em 1995. No intervalo de uma partida de futebol em Salvador,
ele ensina pastores a se dirigir aos fiéis. Tem que chegar a esse povo. Pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça que quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Também disseram que alguns processos contra ele foram arquivados, inclusive em relação à compra da Record. Depois a Globo falou sobre a repercussão das acusações da imprensa, novamente citando a concorrente. Pronto, a resposta veio no dia seguinte e veio que veio daquele jeito. A Record estava lá com uma reportagem no ponto para soltar. Durante alguns minutos responderam à Globo. Segundo a emissora, a Globo havia feito um ataque direto, desesperado, de quem tinha medo de, nas palavras dela, perder o monopólio dos meios de comunicação do país. O texto afirmava não ser novidade que a família Marinho usava a televisão para o seu jogo de interesses. Eles também acusaram a emissora de manipular o povo. O crescimento da Rede Record nos últimos anos foi impressionante. O investimento em formatos inovadores, contratação de profissionais respeitados e a permanente preocupação com o que deseja o telespectador fazem a diferença. Tudo isso é ótimo para a democratização do acesso à notícia, mas incomoda a concorrência que durante décadas deteve o monopólio da informação. E em muitos casos, manipulou a opinião pública. A agressividade da TV Globo surpreendeu os brasileiros ontem à noite. Foi um ataque direto e desesperado à sua principal concorrente, a Rede Record. Foram exatos 10 minutos no seu principal noticiário, um tempo raro para telejornais. Veja o tempo que as outras emissoras dedicaram ao assunto. Cultura não noticiou, Rede TV não noticiou, Bandeirantes 2 minutos, SBT 4 minutos. Globo, 10 minutos. Não é novidade que a família Marinho usa a emissora de televisão para seu jogo de interesses. A história denuncia acordos suspeitos, perseguições, dinheiro ilegal do exterior, apoio à ditadura militar e até tentativas de fraudes em eleições. E lembraram o caso Time Life. O acordo com o grupo americano Time Life foi feito com cláusulas de gaveta, secretas, tudo para burlar a Constituição que impedia a participação estrangeira em empresas de comunicação no Brasil. Graças a esse acordo, apoiado pelos militares, a Globo conseguiu 6 milhões de dólares. Na época, os anos 60, era uma montanha de dinheiro. 20 vezes mais recursos do que a TV Tupi, então líder de audiência, investiu na sua implantação. O Proconsult e disseram que a Record ameaçava a Globo na audiência. Isso incomodava muito. Outras dúvidas não se calam. O que motivou os ataques contra a Rede Record? Qual a razão para tanta agressividade? A resposta pode estar na ameaça ao monopólio da comunicação no Brasil. Na Record, grandes eventos esportivos, mais novelas, mais opções de entretenimento. Os números atuais da televisão brasileira também podem explicar a ira das organizações Globo. A Rede Record conquista cada vez mais audiência e faturamento, o que incomoda a Rede Globo. Ontem, por exemplo, no dia dos ataques da Globo, a Rede Record foi líder absoluta de audiência no Fala Brasil, no Hoje em Dia e na série CSI Miami. O reality show A Fazenda, segundo o Ibope, chegou a 21 pontos de média, contra 16 da Globo. Às 11h50 da noite, a Record cravou 10 pontos a mais que a Globo, segunda colocada. Ao longo do dia, foram 341 minutos, mais de 5 horas e meia em primeiro lugar. Liderança que provoca desespero. Pensa que a Globo ficou calada? Não. Ao mesmo tempo em que a Record tentava se defender, eles exibiram uma nova reportagem sobre o assunto, onde detalhavam as acusações do Ministério Público contra a igreja e destacaram que a promotoria concluiu que as empresas de comunicação estavam entre as que recebiam ilegalmente dinheiro dos fiéis. De novo, a Globo citou a Record e não só ela. A Rede Mulher é Rede Família também. E disse que a religião era apenas um pretexto para arrecadar dinheiro, além de colocar alguns trechos polêmicos de cultos. As informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, revelam que o dinheiro dos fiéis, arrecadado para a manutenção da igreja e obras sociais, era desviado para a compra de empresas de comunicação. Segundo a promotoria, em vez de aplicar o dinheiro dos fiéis em obras de assistência ou na manutenção dos templos, Edir Macedo e os outros acusados usaram os recursos em benefício próprio. A reportagem afirma: 8 empresas de comunicação, entre elas a Rádio e Televisão Record, estão entre as 10 principais beneficiárias de transferências eletrônicas.
ou depósitos bancários que saíram da Igreja Universal do Reino de Deus. Outras beneficiárias: Edminas, Rede Mulher de Televisão, Editora Gráfica Universal e Rede Família de Comunicação. Em templos e igrejas de praticamente todas as religiões, o pedido de dinheiro é um procedimento comum. Com doações de fiéis são financiadas as obras de caridade. Mas, segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo deu outro destino ao dinheiro doado à Igreja Universal. Uma visita a cultos da Igreja Universal do Reino de Deus ilustra o que a denúncia descreve. A religião é apenas um pretexto para a arrecadação de dinheiro. E você vai apresentar nesse altar o teu sacrifício, que é de R$100 mil, que é de 50 mil, de 30, de 20 ou de R$10 mil. Eu vou me desfazer daquela casa que eu tenho. Eu vou me desfazer daquele carro, ou daquele apartamento, ou do que eu tenho, eu vou colocar esses 10 mil no altar. Eu vou tirar da minha poupança, mas como sacrifício será válido a Deus. Este homem já frequentou a Igreja Universal e disse que fez doações, enganado por pastores que agem em nome de Edir Macedo. Eu comecei com 50, depois dei 200, depois uma vez dei R$1.000, depois outra vez dei R$2.000, vendi geladeira, vendi um freezer, vendi um micro-ondas, a gente vai vendendo essas coisas. Nós ia lá, comprava lata de óleo e botava nos vitrines e dava para as pessoas como se fosse óleo Santo Israel. Daí as pessoas ficam comovidas e ofertam. Entre antigos seguidores que se apresentaram à justiça como vítimas iludidas por promessas milagrosas, está um morador de Minas Gerais. Ele sofre de uma doença mental e, em troca de doações para a igreja, recebeu a chave do céu e um diploma assinado por Jesus Cristo. Mais uma evidência mostrada na denúncia de que os acusados se afastaram dos propósitos da religião. Bom, a Record foi lá e fez mais uma reportagem. Afirmaram que a Globo havia desrespeitado os fiéis. Durante décadas foi muito difícil, quase impossível, enfrentar o monopólio da comunicação no Brasil. Hoje, essa situação é bem diferente. Nossos repórteres vão revelar agora como o dinheiro público ajudou a manter a centralização da informação. E como, mesmo sabendo disso, pouca gente tinha coragem de dizer. Empresas de comunicação. Jornal Nacional, TV Globo, 12 de agosto de 2009. 14 anos depois, a TV Globo continua a mesma. E com o mesmo medo. Perder o monopólio que transformou verdades em mentiras durante décadas no Brasil. Ontem, um novo ataque de desespero contra a Rede Record e a Igreja Universal. Foram mais 10 minutos de agressões, sem apresentar nenhuma novidade. Veja a comparação do tempo de cobertura com as outras emissoras. Cultura não noticiou. Rede TV não noticiou. Bandeirantes, 20 segundos. SBT, 4 minutos. Globo, 10 minutos. Mais uma vez, a Globo desrespeitou um espaço dedicado ao culto para mostrar o que insiste em insinuar como roubo: a doação espontânea de fiéis da Igreja Universal. Colocaram pessoas falando a favor do dízimo. Se for por livre e espontânea vontade, pode pagar. Para gravar as cenas, a Globo utilizou um instrumento comum para denunciar crimes: a câmera escondida. Mas as mesmas imagens podem ser vistas naturalmente durante os programas religiosos nas madrugadas da Record e no horário nobre de outras emissoras. E o Edir Macedo explicando para onde ia o dinheiro. Se eu fosse desonesto, a Igreja Universal não seria o que é hoje. Deram destaque às denúncias do ex-auditor fiscal da Globo, Romero Machado. Denúncias de ex-funcionários da TV Globo também deveriam ser apuradas pelos promotores, como as graves acusações feitas pelo ex-auditor fiscal da Globo, Romero Machado, autor do livro A Fundação Roberto Marinho. O ex-empregado da emissora carioca acusa os ex-patrões de compra de notas fiscais falsas, Caixa 2, falsificação de concorrência e obtenção ilegal de verbas públicas por meio da Fundação Roberto Marinho. O ex-funcionário chega até a afirmar que havia uso indiscriminado de drogas em festas do alto escalão da Globo. No livro, o ex-funcionário da Globo ainda acusa a emissora de desviar dinheiro público da Caixa Econômica Federal para construir o Projac, sua central de novelas no Rio de Janeiro. Uma operação que até hoje não foi devidamente esclarecida. Disseram que a emissora foi responsável por um dos maiores prejuízos do BNDES. A TV Globo também é responsável por um dos maiores prejuízos do BNDES.
Em 1999, quando criou a Globo Cabo, a empresa recebeu cerca de 400 milhões de reais. Em troca, o banco ficou com 5% das ações. 3 anos mais tarde, essas ações valiam apenas 2 milhões de reais. Mais uma vez, o contribuinte brasileiro pagou a conta dos desvios da Globo. Apontaram que o crescimento da Record incomodava a Globo e isso, de novo, teria motivado a reportagem. Por trás dos ataques, a verdade, a queda de audiência da TV Globo e o crescimento cada vez maior da Rede Record. Os números não mentem. Veja a comparação do share, a participação de audiência, em relação ao número de televisores ligados entre as duas emissoras. Os dados são do Ibope, entre as 7 da manhã e meia-noite, medidos na Grande São Paulo. Em 2004, a Globo tinha 50,1 pontos. Agora, em 2009, de janeiro até julho, uma queda impressionante, 40,8 pontos. Isso mesmo, uma perda drástica de quase 10 pontos em 5 anos. A Record fez o caminho contrário. Em 2004, o share da emissora era de 9,6 pontos. Agora é de 17,5 pontos. Uma subida de 8 pontos e que não para, ou melhor, provoca desespero em quem nunca soube conviver com a concorrência. Também adicionaram depoimentos de políticos falando sobre o monopólio da Globo e até elogiando a Record. Um desses dias, conversando com o pessoal da Globo sobre a audiência do Jornal Nacional, já não é mais como era, que era um monopólio. Eu acho que esse monopólio não existe mais com as TVs a cabo, com o crescimento da Record, com o crescimento da Band, com as TVs pela internet, os sites. Eu creio que esse monopólio da Globo já desapareceu. A Globo ela não quer perder essa possibilidade que ela tem de monopolizar a informação no Brasil. A Record, ela conseguiu quebrar a questão da monocracia, digamos assim, do monopólio que existia em termos de qualidade. É importantíssimo para a sociedade brasileira uma outra televisão da qualidade da Record. Eu acho que isso nós não podemos deixar que tenha algum problema com essas questões que têm acontecido ultimamente. Todo crescimento incomoda a Record. Pelo seu crescimento, pode muito bem estar incomodando. Disseram também que o povo não se importou com as críticas feitas na tal matéria da Globo. As críticas à Igreja Universal foram recebidas com descrédito por fiéis no país inteiro. A grande maioria deles diz que a vida melhorou. O número de brasileiros que se dizem beneficiados pela Igreja Universal é incomparável com a quantidade irrisória de pessoas que se dizem prejudicadas, exibidas nos ataques da TV Globo. Pensa que essa história terminou? Não terminou mesmo. Em 14 de agosto, a Globo fez uma nova reportagem de 6 minutos e 15 segundos. Listaram a compra de imóveis pela Record. Além disso, disseram que, segundo a denúncia do Ministério Público, 240 milhões de reais de fiéis da Universal foram desviados e repassados para a Record. Ontem, o jornal Estado de São Paulo já destacava, com base em documentos do COAF, que dinheiro arrecadado dos fiéis foi usado na compra de imóveis, carros e empresas. Para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, um dos maiores beneficiários do dinheiro movimentado pela Igreja Universal do Reino de Deus foi a Rede Record, rádio e televisão, que nos documentos aparece comprando imóveis no valor de 25 milhões e 600 mil reais entre 96 e 2007. A promotoria acrescentou: só em 2006 teriam sido desviados 240 milhões de reais de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus e repassados para a emissora de televisão. Segundo reportagem do jornal O Globo, Edir Macedo também é réu em Santa Catarina, numa ação criminal que trata da compra da TV Itajaí, afiliada da emissora. Edir Macedo e os pastores Honorilton Gonçalves da Costa e Júlio César Ribeiro são acusados de fraudar a documentação usada na compra da televisão. Também foram atrás do destino dos 10 milhões de reais apreendidos com o líder da Universal lá em 2005. Mais de 10 milhões de reais da Igreja Universal do Reino de Deus, apreendidos em 2005, ainda estão sob a custódia da Justiça. Os representantes da Igreja não conseguiram convencer juízes e tribunais de que a origem do dinheiro é lícita. Por determinação da Justiça, o cofre forte deste banco em São Paulo guarda até hoje os mais de 10 milhões de reais apreendidos da Igreja Universal. Precisamente 10.202.690 reais em notas de todo tipo. Quem tentava embarcar para São Paulo com as malas de dinheiro em jatinho particular era João Batista Ramos da Silva. Na época, ele ostentava vários títulos:
ex-diretor-presidente da Rede Record e da Rede Mulher de Televisão. A justiça entende que, até hoje, não ficou comprovada a origem lícita de todo o dinheiro. A Record, então, decidiu entrar de vez nessa peleja e anunciou no final do seu jornal um repórter Record especial sobre a concorrente. Marcos Hummel, antigo jornalista da Globo, abriu o programa perguntando o porquê da Globo ter feito tudo isso e classificou as reportagens como ataque de fúria. Prepare-se para uma denúncia exclusiva e reveladora. Afinal, por que a TV Globo passou a semana agredindo a Rede Record e a Igreja Universal? O que está por trás desses ataques desesperados? Quais os reais interesses da Globo? Por que a emissora dedica tanto tempo a casos já encerrados e esclarecidos pela Justiça? Conheça agora os bastidores desses ataques de fúria. Informações que a Globo não noticiou. Nele reviraram alguns escândalos que envolviam a emissora do Roberto Marinho mais uma vez. A Globo e sua histórica rede de influências. No epicentro do mais recente ataque à Record e à Igreja Universal, um promotor. A Record também apontou que o Roberto Porto, um promotor, um dos principais autores das denúncias contra a Universal, já havia sido punido por ter beneficiado a Globo. O repórter Record mostra agora que o principal promotor a assinar as denúncias já foi punido no passado por uma acusação grave: ter favorecido a TV Globo. E revisitaram o caso do Papa Tudo. Em 1996, em parceria com o banqueiro Arthur Falck, a Globo criou o Papa Tudo, uma espécie de bingo virtual. Os bilhetes eram vendidos nos correios e casas lotéricas. Prometiam prêmios milionários ou dinheiro de volta no fim do ano. Globo e você, tudo a ver. A garota propaganda era a embaixadora do Unicef no Brasil, o Fundo Mundial para a Infância e Adolescência, e rainha dos baixinhos. Mas depois de algum tempo, os prêmios milionários deixaram de ser pagos. Arthur Falck chegou a ser preso. Até hoje o processo está parado e a Globo, misteriosamente, nunca foi processada como parte do esquema do telebingo Papa Tudo. Falaram também que o Projac foi construído com dinheiro público. Para a construção do seu complexo, a empresa pediu emprestado 40 milhões de dólares dos cofres públicos. Um ato ilegal. Falaram mais uma vez do acordo com a Time Life, a compra da TV Paulista, e a Record também afirmou que a estação de São Paulo não pertencia à Globo. E quando uma empresa tem o controle absoluto da informação, os telespectadores só conhecem um lado da história. Mas isso está mudando. A história da Rede Globo é recheada de casos nebulosos. No topo da lista está a até hoje mal explicada compra da estação em São Paulo. O chefão da Globo comprou a emissora de um homem que não era dono dela. O Edir Macedo foi entrevistado, ele comentou as imagens polêmicas que a Globo havia exibido. Também falou que a Record estava a caminho da liderança e se incomodava a Globo. Por isso haviam feito aquela reportagem. O fato é que, num dado momento, ele fez uma pergunta lá e tal. E eu perguntei, ou dá, eu disse, ou dá ou desce. Eu queria dizer o seguinte, ou a pessoa dá e é abençoada, sobe, progride, prospera, porque essa é a lei da vida, dá e ser-vos-á dado, ou ela perde, ou ela fica para trás, ou ela... É esse o sentido que nós demos naquela palavra. Edir Macedo critica a cobertura de parte da imprensa sobre o caso. Eles querem jogar a nossa credibilidade na lama para que a igreja venha cair, consequentemente, todo o trabalho dela e bem como da Record venha a ser atingido. Eles quem? A mídia, especialmente, por exemplo, a Globo. A Record saiu lá do... Ela estava falida. Hoje está em segundo lugar. E amanhã, e daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, o que vai acontecer? Eles não estão olhando para o hoje, eles estão olhando daqui a 5, 10, 15 anos. Hoje eles têm medo que a Record venha se posicionar em primeiro lugar.
O bispo parece não demonstrar qualquer preocupação com o efeito das denúncias sobre a imagem dele. A revista Veja publicou uma matéria que mostrava que o dinheiro da Universal era desviado para a emissora do dia. No dia 15 de maio, a Globo levou ao ar uma reportagem sobre o assunto. Relataram também que a Record não era independente, como gostava de falar por aí. Na verdade, a igreja e a emissora andavam lado a lado. Uma reportagem da revista Veja mostra que o dinheiro dos fiéis da Igreja Universal é desviado para a emissora de televisão de Edir Macedo. Em 3 anos, foram transferidos quase R$1 bilhão. A igreja arrecadou 8 bilhões de reais entre 2001 e 2008. Os promotores conseguiram rastrear o desvio de parte deste dinheiro, desde as doações dos fiéis até a compra de 2 emissoras de TV, um prédio e um jatinho. Segundo a revista Veja, Edir Macedo também é dono de 90% da Rede Record. A mulher dele, Esther Eunice Rangel Bezerra, é dona dos outros 10%. A revista Veja mostra que, apesar das afirmações de independência da emissora, a Universal e a Record são inseparáveis. E acusaram que até mesmo o presidente da estação, Alexandre Raposo, morava numa casa que pertencia à Cremo, empresa acusada de lavagem de dinheiro. Pessoas ligadas à igreja ocupam a maioria dos cargos de direção da rede de TV. O presidente da emissora, por exemplo, Alexandre Raposo, mora em uma casa que pertence à Cremo, uma empresa que o Ministério Público denuncia ser apenas de fachada para lavagem de dinheiro e transferência de recursos da igreja para os acusados. A Globo cavou tão fundo que falaram até sobre a compra de horários na TV, que a Universal pagava acima de R$200 mil por uma audiência baixa da Record nas madrugadas, enquanto a Globo faturava uma média de 50 mil por hora no mesmo período e com uma audiência na casa dos 6 pontos. A reportagem mostra que a Universal repassa anualmente à Record valores cada vez maiores. Em 2006 foram 240 milhões de reais. Em 2007, 320 milhões. E no ano passado, 400 milhões de reais. Segundo a Veja, a Universal paga à Record mais de 200 mil reais por 1 hora na faixa da madrugada, que tem 1,4 ponto de Ibope, um valor muito acima do de mercado. Na mesma faixa, a TV Globo cobra 50 mil reais por hora, com Ibope de 6 pontos. A revista conclui que a compra de horários na madrugada para a transmissão de programas religiosos é um modo de tentar justificar, do ponto de vista legal, a enorme quantidade de recursos que a Record recebe da igreja. Dinheiro desviado dos fiéis e que, portanto, não paga imposto. O texto confirma também o que outros órgãos de imprensa já divulgaram. O levantamento do COAF, órgão do Ministério da Fazenda que fiscaliza as operações financeiras das empresas, aponta a Record como a segunda entre as principais beneficiárias de transferências bancárias da Universal. A primeira é a própria igreja. A revista Época também publicou reportagens sobre as denúncias contra o grupo de Edir Macedo. Com o título Cheque ao Bispo, a Época aponta como principal testemunha do Ministério Público na investigação criminal o bispo Marcelo Nascente Pires, que pertenceu à cúpula da Igreja Universal. Pires foi sócio de alguns dos principais negócios do grupo e hoje briga na justiça contra Edir Macedo pela posse de 2 emissoras da TV Record em Santa Catarina. A Record respondeu à Globo durante o Jornal da Record esclarecendo essa tal compra de horários. A reportagem procurou mostrar que eles haviam procurado a Band, o SBT e até a própria Globo para comprar horários. A direção da Igreja Universal rebateu hoje as acusações de que privilegia a Rede Record na compra de horários para sua programação religiosa, conforme acusou a TV Globo nos últimos dias. A Universal afirma que a Record é a única entre as 3 emissoras líderes de audiência que aceita vender espaço para igrejas. Os líderes evangélicos dizem que já tentaram antes comprar espaços na programação da TV Globo e do SBT. Em 27 de fevereiro de 2007, fez o primeiro pedido encaminhado ao departamento comercial da emissora carioca. 3 dias depois veio a resposta. A TV Globo não realiza locação de espaço em sua programação para a exibição de produções de terceiros. O SBT sequer respondeu. A direção da Universal divulgou agora há pouco um documento de uma nova tentativa de adquirir horários na programação da Globo. A proposta financeira é superior ao que, segundo a TV Globo, diz a Universal paga a Record. O pedido de compra foi protocolado hoje à tarde na sede da emissora em São Paulo. O interesse é ganhar almas, é pregar o evangelho, é poder levar essa fé inteligente às pessoas para libertá-las
dos males que assolam suas vidas. Outra vez a emissora apontou que o que pode ter motivado essa chuva de reportagens foi a audiência da Record. O que levou a TV Globo a dar um espaço tão exagerado para as supostas acusações contra a Igreja Universal? A resposta pode estar na mudança da audiência da televisão brasileira. Veja um exemplo dessa nova realidade. Veja a comparação de 2 domingos, 15 de agosto de 2004 e ontem, 16 de agosto. Os dados do Ibope são do share, a participação de audiência em relação ao número de televisores ligados medidos na Grande São Paulo. Naquele domingo de 2004, entre 7 da manhã e meia-noite, a Globo conseguiu 43 pontos de média e a Record, 8 pontos. Ontem, na mesma faixa horária, a Globo caiu para 32 pontos de média e a Record subiu para 21 pontos. De 5 anos para cá, a Globo encolheu 25% e a Record conquistou um crescimento de 148%. Agora veja a comparação dos mesmos 2 domingos entre 6 da tarde e meia-noite, o horário nobre da televisão, em que se concentram a maior quantidade de telespectadores e a maior participação dos anunciantes. No domingo 15 de agosto de 2004, a Globo tinha 48 pontos e a Record 7 pontos. Ontem, a Globo despencou para 30 pontos e a Record disparou para 26 pontos. Uma queda na Globo de 36% e um crescimento na Record de 245%. Índices que representam mudanças no hábito de quem assiste televisão no Brasil. No dia 9 de julho de 2008, segundo a Folha de São Paulo, o Jornal da Record usou um truque de edição que fez parecer que o então ministro Tarso Genro acusou a Globo de praticar concorrência desleal na cobertura da operação da Polícia Federal que prendeu o banqueiro Daniel Dantas. A Record havia cortado uma fala do ministro segundo a Folha. Ela teria omitido o trecho em que ele inocentava a Globo. A prática da Record teria irritado muitos jornalistas da Globo, que acusaram a concorrente de fazer muito marketing e pouco jornalismo. Em fevereiro de 2008, Alexandre Avancini, diretor de Caminhos do Coração, novela da Record, foi entrevistado pelo Jornal do Brasil. Papo vai, papo vem, ele disse que a Globo havia copiado as cenas que eles fizeram em Prova de Amor e Vidas Opostas. Em outubro de 2011, a Record suspeitava que a Globo estava pirateando suas imagens do PAN. A Record havia enviado às emissoras um termo disponibilizando 2 minutos do PAN. Em troca, elas precisavam acreditá-la com o logotipo na tela. A Globo recusou as ofertas, mas exibiu as imagens do evento mesmo assim. A Globo alegou então para a Folha que havia usado alguns segundos de imagem da agência de notícias APTN. A Record prometeu tomar providências contra a Globo e, lógico, isso virou matéria no Jornal da Record. Bom, os direitos de imagem da Record são desrespeitados no PAN. Uma emissora concorrente chegou a exibir cenas dos jogos sem autorização e pode agora ser processada pelo comitê organizador. No programa dominical da emissora, a TV Globo mostrou o momento em que o Brasil ganhava ouro na natação e atribuiu as cenas à OTT, Organização das Telecomunicações Ibero-Americanas. A atitude é considerada um desrespeito às leis de direito de imagens. Por contrato, as transmissões do PAN para TVs aberta e por assinatura no Brasil são exclusivas da Record. Aqui na sede da OTT em Guadalajara, trouxemos as imagens para um dos principais responsáveis da organização. César Herbassi ficou indignado, disse que em nenhum momento cedeu ou autorizou a exibição das cenas e que vai enviar uma advertência à Rede Globo. A cerimônia de abertura... Sábado, a Globo também se apropriou das imagens de forma ilegal. O principal jornal da emissora levou ao ar cenas da abertura dos jogos. Em nenhum momento a Globo pediu autorização para exibir as cenas. Há um mês, a Record enviou para todas as emissoras de televisão do país um documento informando que disponibilizaria as imagens do PAN. No comunicado, pedia apenas a exibição da logomarca e o texto "Imagens cedidas pela Rede Record". Bem diferente da Globo, a Record cumpre a lei. Na Copa de 2010, a emissora creditou as imagens com a logomarca da Globo, como mandava o contrato. O diretor comercial do comitê organizador do PAN mostrou preocupação com a ação irregular na TV brasileira e disse que o comitê já começou a investigar o uso ilegal de imagens pela Globo, para que providências jurídicas possam ser tomadas.
Em nota, a Rede Globo reconheceu o erro. Disse que pegou imagens da agência de notícias Associated Press e a responsabilizou por não avisar que o uso era proibido no Brasil. A Globo, porém, não explicou por que usou ontem, de maneira irregular, imagens da natação creditadas à OT, a Organização de Telecomunicações Ibero-Americana. A Rede Record reafirma que está à disposição de todas as emissoras de TV brasileiras para ceder imagens das competições do PAN. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!